debate orçamental, sinto-me de consciência muito tranquila. O Partido Socialista agiu sempre em defesa do interesse nacional e, para além disso, apresentou propostas que tornassem menos injusto este orçamento de Estado. Não conseguimos tanto quanto queríamos. Nós queríamos uma devolução de um salário para os funcionários públicos e de uma pensão para os reformados, mas conseguimos que o Governo cedesse em alguma coisa. Nós queríamos que se fosse mais além, mas conseguimos, dessa forma, melhorar a vida de cerca de 200 mil portugueses no próximo ano. Ficamos também satisfeitos com a aprovação da nossa linha de crédito para apoio às pequenas e médias empresas, que agora o Governo tem que negociar com o Banco Europeu de Investimentos. Nós sabemos que este é um orçamento mau, é um orçamento que poderia aliviar e que poderia seguir um outro caminho, poderia aliviar os sacrifícios das pessoas e os sacrifícios das empresas. Mas estamos de consciência tranquila porque em todo o momento o dissemos. Dissemos na generalidade, apresentámos propostas na especialidade e na votação final global tivemos a oportunidade de fazer a defesa do interesse nacional. Há uma última proposta que eu gostaria muito que tivesse sido aprovada pela maioria e que não encontro razão para que ela não tivesse sido aprovada. Tem a ver com o IVA na restauração e o apoio às pequenas e médias empresas. Nós queríamos que as empresas com menos lucros até 12.500 euros, pudessem ter uma redução da taxa de IRC para permitir que pudessem ter mais dinheiro para investir na sua atividade empresarial. Não foi possível, o Governo e a maioria foram insensíveis a este nosso argumento e eu julgo que isto denota uma grande marca distintiva. É que este é um orçamento das finanças que nada ou pouco tem a ver com a economia, quando o país precisava ter um orçamento que apoiasse o crescimento da nossa economia. Esta declaração de voto apresentada agora no final é para contentar as vozes descontentes que se fizeram ouvir nos últimos dias no interior do Partido Socialista? O importante neste momento e o que se exige a um líder político é que pense sempre nos portugueses. Pense nas famílias que sofrem, pense na classe média que vai passar por privações e que pense nas empresas que neste momento necessitam de capital para poderem produzir, continuarem a trabalhar, produzirem os seus produtos, criarem riqueza e manterem os postos de trabalho. Mas essa unidade do partido não prejudicou a imagem externa? A minha principal preocupação vai sempre para as pessoas e para as empresas. É essa a minha preocupação. Mas não obrigou a recuar essa unidade do partido, nomeadamente na última votação não foi forçado a recuar um pouco para ter esta unidade agora aqui conseguida? Eu, como lhe disse, estou de consciência muito tranquila, porque lutei durante mais de um mês com muita gente no interior do Partido Socialista e com muita outra gente fora do Partido Socialista para que fosse possível tornar este orçamento menos injusto. Conseguimos, é verdade, não consegui. Se eu fosse Primeiro-Ministro, teria conseguido e teria feito com que este orçamento fosse menos injusto. Não consegui, mas consegui que o Governo recuasse um pouco. E, de facto, cerca de 200 mil portugueses vão ter uma vida um pouco menos difícil no próximo ano. Vão ter mais dinheiro nas suas carteiras. Isso foi graças à luta que o Partido Socialista aqui fez. Mas eu sinto muito satisfeito. Admitir votar a favor dessa solução. O orçamento do PS não teme que, quando reclama vitória e fala em pequenas conquistas, nomeadamente na modelação, que não fique o partido associado a este documento? Não fica de modo nenhum, porque nós tornámos claro desde o início o nosso sentido de voto na votação inicial e na votação final. E o nosso sentido de voto nunca esteve indexado a qualquer alteração do orçamento. Porquê? Porque nós temos outro caminho. A nossa resposta para a crise não é apenas uma resposta nacional, é também uma resposta europeia. E enquanto este Governo procura respostas do lado da austeridade, nós procuramos resposta do lado do crescimento económico e do emprego. Há aqui uma profunda divergência entre nós e o Governo. O que defendeu? Faz favor. Como é que comenta o acordo aqui anunciado pelo Ministro das Finanças com a banca sobre o Fundo de Pensões? Parece-me importante que tenha havido um acordo entre o Governo e os bancos no que diz respeito ao Fundo de Pensões. Não conheço os pormenores desse acordo e também me parece importante que uma parte desse dinheiro possa servir para pagar dívidas, porque se as empresas públicas pagarem essas dívidas aos bancos, isso significa que os bancos ficam com mais dinheiro para poder injetar na economia, isto é, apoiar a atividade das empresas. Como com certeza me fazem justiça, há meses que insisto na necessidade de injetar liquidez nas nossas empresas. Porque eu falo com imensos empresários que me dizem que não têm dinheiro, não têm acesso ao crédito. E, portanto, isto parece-me positivo. Mas mantenho a minha crítica. Houve um excesso de precaução por parte do Governo.
não só na elaboração do orçamento para 2012, como na criação da sobretaxa sobre os rendimentos do trabalho neste Natal. Porque com o Fundo de Pensões era possível ter evitado o corte de 50% do subsídio de Natal que foi feito este ano aos trabalhadores portugueses e aos reformados. Defendeu ontem que o acordo com a Troika deveria ser tornado mais realista. Esteve reunido com a Troika, quis mais condições para o financiamento da economia. A Troika não aceitou. O que eu lhe pergunto é como é que pode ser tornado mais realista este acordo? Olha, em primeiro lugar, é preciso reconhecer que o memorando da Troika foi assinado em maio e que as condições da economia da zona euro e da própria necessidade de consolidação das contas públicas no nosso país era completamente diferente das atuais. Há uma revisão em baixa do crescimento económico da zona euro. Nós exportamos cerca de 2/3 do total das nossas exportações para essa zona euro. O que quer dizer que a nossa alavanca para o crescimento económico, neste caso, está, digamos, menos forte, não por nossa responsabilidade, mas fundamentalmente por responsabilidade do decréscimo na zona euro. Em segundo lugar, nós temos que fazer um esforço no próximo ano, segundo os dados do Governo, não de 3 mil milhões, mas de 7 mil milhões de cortes na nossa despesa primária. Trata-se de um corte enorme, porque estamos a falar de cerca de 10% de corte na despesa primária, 10% do produto. Eu não conheço nenhum país no mundo que tenha feito num ano um corte desta natureza e com esta dimensão. Foi por isso que eu disse publicamente e disse na reunião com representantes da Troika que me parecia necessário que o nosso país precisasse de mais um ano para fazer esse ajustamento. Porquê? Porque assim aliviava os sacrifícios das famílias. Não é verdade. Ouviram e tomaram nota. Eu é que respeito muito o que se passa nas reuniões, que são à porta fechada. E não me compete a mim dizer o que é que os representantes da Troika me disseram. A única coisa que eu quero dizer uma vez mais é que eu fui o primeiro líder político em Portugal a exigir um ano mais para o nosso processo de consolidação das contas públicas. Julgo que estou certo e que cada dia que passa me dá cada vez mais razão. O receio que eu tenho é que a Troika e o Governo tenham que reagir em função da realidade, quando neste momento poderiam agir, tornando menos difícil a vida das empresas, da classe média e das famílias em Portugal. Muito obrigado. E neste momento já a sair o Primeiro-Ministro no outro lado, depois de António José Seguro ter dito aqui que se sente de consciência tranquila em relação às votações e às posições do Partido Socialista neste Orçamento do Estado, a considerar que não conseguiu o que queria, mas como não é Primeiro-Ministro, a dar como adquirido que não haveria outro caminho, também a dizer que, pelo que conhece do acordo que foi aqui revelado com a banca, é uma boa decisão.